que na essência ele acaba sendo bastante parecido. Aí a gente se pergunta, tá bom, é comum esse negócio de EQM? EQM não é sonho, beleza, já entendi, sonho tem toda hora. É normal esse negócio de EQM acontecer? Eu diria que hoje é muito mais comum existirem experiências de EQM do que no passado, por um motivo muito simples. A medicina evoluiu bastante. Como assim, Alessandro? Estima-se que hoje cerca de 25 milhões de pessoas tenham passado por experiências de EQM. Dessas 25 milhões de pessoas, pelo menos 12% delas, em estudos médicos, conseguem traduzir de forma clara e narrar detalhes daquilo que presenciaram naquele momento. E por que então isso é possível? Você falou que a medicina evoluiu. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Então, tem a ver o seguinte, tem a ver com o sucesso de reanimação das pessoas, principalmente em situações de paradas cardiorrespiratórias. Hoje em dia a gente tem o famoso desfibrilador, né? Quando a gente faz lá os primeiros socorros, o fulano passa por uma situação lá, infartou, o cara chega lá, que não é qualquer um, né? Alguém que tem habilidade para usar o desfibrilador, né? Senão você vai dar choque no cara e não vai resolver nada. Mas o cara que conhece a técnica, né? Ele usa técnicas de ressuscitamento, entre aspas, né? Que a pessoa ainda não está tecnicamente morta, e consegue fazer com que essas pessoas possam recobrar a sua consciência com uma taxa de sucesso muito maior do que acontecia no passado. Então, naturalmente, a gente começa a ter diversos relatos sobre essa tal experiência de quase morte. Beleza, mas onde é que é o limite disso? Qual é o limite disso acontecer entre o cara morrer efetivamente e o cara desdobrar e ter alguma consciência? De uma maneira geral, de uma maneira mais clássica, vamos dizer assim, a medicina dizia o seguinte: quando você tem essa parada da atividade cardiorrespiratória, você está chegando naquele ponto em que o indivíduo é considerado clinicamente morto. Ou seja, é quando você está naqueles aparelhinhos que fica daqui a pouco faz tu. Ou seja, quando você tem a interrupção de atividade cardiorrespiratória, e isso já é medido pela medicina, de 7 a 10 segundos você perde a consciência. Ou seja, como funciona esse processo dentro do nosso organismo, né? Nós temos impulsos nervosos, impulsos elétricos, para dizer mais claramente, eletroquímicos, que acontecem dentro do nosso corpo, que fazem com que essa bombinha, que nós chamamos de coração, possa trabalhar. Ou seja, é preciso que haja impulsos elétricos para que essa bomba funcione. Essa bomba faz circular o sangue e tudo mais, o coração e o cérebro e todo o restante do corpo fica irrigado e a máquina funciona. Quando essa máquina deixa de funcionar, eu deixo de levar sangue até o cérebro, de 7 a 10 segundos no máximo, eu paro de ter o meu nível de consciência. Mas então você está dizendo que é consciência ou é experiência de quase morte? Eu estou de 7 a 10 segundos me desligando do mundo físico por algum momento. Então, qual é a fronteira entre a EQM e a morte efetivamente dita? Ou propriamente dita, melhor dizendo. É a fronteira entre eu ter a chamada morte clínica e ter a morte cerebral. Como é isso, né? Como é que isso acontece, né? Eu tenho, num dado momento, atividade que eu posso medir através de um eletrocardiograma, por exemplo, como nós falamos, ou posso medir também atividade cerebral dentro de um eletroencefalograma. Ou seja, se nós estamos falando que existem pulsos elétricos, porque existem reações eletroquímicas dentro do corpo, existem mecanismos, instrumentos, né? Não só da medicina, mas da engenharia, né? Eu sou engenheiro e não médico, né? Que podem ser capazes de medir este nível de atividade. Então nós temos o seguinte: nós temos uma situação em que eu tenho uma perda de consciência, eu tenho ainda alguma atividade cerebral que vai baixando, e eu tenho ali naquele meu eletroencefalograma a mesma coisa que no eletrocardiograma. Eu vou fazendo aquele tum, 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 eu tenho aquela linha. Naquele dado momento, eu passo a não ter mais atividade no meu córtex cerebral. O que isso significa, Alessandro? Significa que você não é mais capaz de utilizar os seus 5 sentidos.
Toda essa percepção que você tem a respeito do mundo físico, você usa o seu corpo para manifestar essa sua percepção e você não tem mais os 5 sentidos funcionais. O seu córtex cerebral não tem mais atividade, significa que você não tem os seus sentidos. Você está morto? Não ainda. Porque tem algo que nós chamamos ainda do entroncamento encefálico cerebral. A hora que eu encerrar aquilo ali, realmente parou mesmo. Mas eu tenho um momento em que eu não tenho mais atividade, por alguns momentos, ou minutos, né? Pode chegar até 1 hora ou 2, a depender do caso que esteja acontecendo, em que eu não tenho mais atividade cardíaca e não tenho mais atividade cerebral. O mínimo do mínimo, né? Eu não penso com o corpo, eu não vejo com o corpo, eu não escuto com o corpo, o meu corpo não está funcional. Eu não domino o meu corpo naquele momento. Aí você vai dizer, ele morreu? Não, tanto não morreu que ele volta, né? Volta para contar o que aconteceu. Então, isso é um ponto muito importante, porque isso é um fato reconhecido pela medicina, ou seja, não existe atividade cerebral, eu não uso os meus 5 sentidos. Então eu era incapaz de ver e de escutar, só para começar a brincadeira. Só que essas pessoas, quando voltam, contam histórias incríveis. Primeiro fato, né? Elas não estavam mortas. Segundo, elas têm uma percepção fora do corpo que faz com que você passe a perceber e ter que reconhecer, a medicina querendo ou não, que você é mais do que um corpo. Se você está tendo impressões ao longo daquela experiência e o seu corpo não está funcional, não está sendo capaz de traduzir aquilo que você está percebendo isso de uma outra forma. Você está percebendo isso fora do seu corpo. E outra coisa bastante interessante é que toda essa visão de espaço-tempo se perde nessa experiência. Tem gente que relata segundos, minutos, do ponto de vista físico, né, ali cronometrando, né, o pessoal tentando reanimar o cara para ele voltar, aquilo pode durar segundos, pode durar minutos, só que a experiência que é trazida por quem esteve teoricamente do lado de lá, né, como nós genericamente chamamos, se traduz num espaço-tempo totalmente diferente. Ele vai dizer que ele pode dizer que foi a determinados lugares, que ele encontrou pessoas, que ele encontrou alguém que já morreu, ou ele diz que viu a luz, ou ele diz que viu um túnel, ou ele simplesmente estava num lugar que era um jardim florido. O fato é, ele consegue trazer uma riqueza de detalhes que não seriam capazes de serem assimiladas, percebidas, às vezes, no espaço-tempo em que aconteceu no mundo físico a sua experiência de EQM. Olha que outro dado interessante. A gente começa a perceber que o espaço-tempo no plano espiritual, ou chamar assim, no plano extrafísico, se assim quisermos falar de maneira um pouco mais técnica, é diferente do nosso tempo aqui no plano físico. Outro ponto interessante, ou seja, outra coisa que a EQM ajuda a gente a perceber em relação ao nosso entendimento enquanto ser espiritual. Aí alguém vai dizer assim, não, Alessandro, mas isso aí o cara sonhou, o cara estava sonhando ali, né? E é curioso que às vezes ele pode ter contatos com pessoas que até não conhecia, né? Na sua vida encarnada, né? E é muito comum, às vezes, crianças, né, quando passa, existem muitos relatos, pesquisas médicas e relatos com crianças, que a criança fala que viu alguém que ele não conhecia, e depois ele vai dizer, quando volta dessa experiência, que às vezes era um avô, às vezes era uma avó, às vezes alguém que desencarnou antes mesmo dele ali estar encarnado. E ele tem aquele contato, ele diz, não, eu vi essa pessoa era assim, me falou isso e tudo mais. E aí você fica assim, caramba, realmente essa experiência aconteceu. É claro que você vai dizer assim, se isso acontecer com você, Alessandro, você é espírita. Então o espírita, naturalmente, ele tem essa facilidade de viajar no seu inconsciente e ter esse tipo de percepção. Isso, para mim, continua sendo físico. Pois bem, existem outras formas de a gente perceber isso. Por exemplo, existem pessoas que, em grande parte dos relatos também, nesse processo de desdobramento, principalmente às vezes em situações de centros cirúrgicos, elas se veem como se estivessem ao teto.
É claro que algumas se sentem à esquerda, outras à direita e tudo mais, mas de uma maneira bastante frequente, as pessoas relatam que elas se veem fora do corpo, percebem o seu corpo e tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Elas são capazes de narrar diálogos que aconteciam entre os médicos. Elas são capazes de relatar os instrumentos cirúrgicos utilizados ao longo do seu processo ali para operar aquela pessoa, para tentar fazer a volta daquela pessoa. Ela consegue narrar todo o evento que aconteceu no mundo físico. Ela não está tendo ainda uma percepção do mundo espiritual, mas ela está tendo uma percepção fora do corpo físico. E ela traduz aquilo tudo. E como ela poderia narrar com riqueza de detalhes o que acontecia naquele centro cirúrgico se o seu córtex cerebral não estava funcional? Do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico, isso é simplesmente impossível. Então, naturalmente, você acaba sendo forçado a acreditar que existe alguma coisa além daquilo. Você pode não querer acreditar, mas é um fato. Se a pessoa é capaz de narrar algo numa situação que ela era incapaz de perceber o que estava acontecendo ao seu redor, isso é um fato. E contra fatos não há argumentos. Então perceba que a riqueza dessa experiência acaba traduzindo também comprovações da vida após a morte. É claro que quem passa por essas experiências tem relatos o mais diversos possíveis. É muito comum, naquele momento que nós dissemos da caminhada da chamada morte clínica, da parada cardiorrespiratória, a pessoa ter alguma sensação de agonia, alguma sensação de afogamento, né? Na verdade é uma falta de ar, porque você não está com aquela bombinha funcionando, né? Ela está perdendo a sua eficiência. E cerca de alguns segundos depois, onde a gente diz que teoricamente perdeu a consciência, a sensação da pessoa é totalmente desconectada disso. Ela não tem agonia, ela não tem medo, ela não tem desespero e ela não tem dor. Outra coisa interessante, a dor é do corpo. A dor não é do espírito. A dor não é do espírito nem do tal do perispírito. A dor, ela se manifesta através do seu corpo físico. Outra informação interessante, que aquilo que nós deixamos no corpo físico, fica no corpo físico. Ah, mas tem gente que narrou que quando desencarnou, eu vi no livro psicografado, que o cara teve uma agonia. Todas as agonias que acontecem, ou possam acontecer depois fora do corpo físico, são essencialmente morais e espirituais. Não há mais dor física, porque não há mais corpo físico capaz de traduzir através do seu cérebro, na conexão com o perispírito, e levar essa impressão ao espírito. Não existe dor física no mundo espiritual. Outra coisa que nós conseguimos tirar desse tipo de experiência. Ah, esse tipo de experiência é sempre assim, o cara vê a luz, o cara vê um túnel. Tem gente que percebeu coisas que não achou muito legal do lado de lá, não. Também tem. Porque você está expandindo o seu nível de consciência de acordo com a sua verdadeira percepção do eu. Com a sua verdadeira afinidade e sintonia em enxergar o que acontece do lado de lá. Então é possível que isso possa ser às vezes um pouco constrangedor ou um pouco agonizante, mas também é algo absolutamente natural. É claro que quando a pessoa fala que eu vi a luz, que era um prazer inenarrável, aí você pode dizer assim, não, mas isso aqui, isso pode levar talvez alguém a querer experimentar isso através do suicídio. Vai falar, minha vida está ruim, então estão dizendo que esse negócio é bom, eu quero ir para o lado de lá. Só que acontece que as pessoas que tentaram suicídio e depois tiveram a experiência de quase morte e de terem conseguido serem trazidas de volta, são exatamente a grande maioria das pessoas que narram situações ruins. Ou seja, não é uma boa. O suicídio não é uma boa.